Olá! Antes de entrarmos nas questões para os usuários, vamos falar um pouco do primeiro passo de uma implantação, que é o processo de levantamento ou modelagem. Aqui a gente vai falar um pouco da importância da modelagem. E eu posso assegurar, após 10 anos de experiência em projetos, que para fazer um bom levantamento, ou se a gente estiver falando de produtos, fazer um bom discovery, é 70% de sucesso de uma implantação ou da criação de um produto. Isso porque a maneira como você entende o processo e baseado nele, você cria a sua lista de atividades, em cima disso você calcula prazos, você configura o sistema, você se comunica com as partes interessadas do projeto, sejam clientes ou gerentes de projetos, você treina e você entrega sobre o seu levantamento. E o passo de modelagem ou de levantamento pode ser extremamente enriquecedor à pessoa que implanta. Nesse momento, ao desenhar os processos com o cliente, aprende-se uma nova regra de negócio e você pode fazer conexões com as regras de negócio que você já conhece, ou você também começa a fazer conexões com as rotinas de um RP. Então, vamos começar agora a falar dessa importância da modelagem. A modelagem ou levantamento é responsável pelo sucesso do projeto. Por quê? Se a gente for comparar com uma obra, o processo de levantamento ele é fazer a fundação de uma obra. Então, se a fundação ela for bem feita, ela vai sustentar o imóvel, a casa, o prédio que estiver feito em cima dessa obra. No entanto, se essa fundação ela não for mal feita, você pode ter problemas de rachadura ou você pode ter que refazer a tua obra. Com um projeto de implantação de um RP ou da criação de um novo produto, por exemplo, é a mesma coisa. Você precisa ter ali uma boa fundamentação, então essa boa fundamentação vem do teu levantamento e dela você consegue base para entregar o teu projeto de forma eficiente e de controlar e comunicar esse projeto de forma eficiente. O que vai fazer ali é um bom processo de levantamento ou de modelagem. Ele vai engajar o teu cliente, então, ou seja, o teu cliente vai ficar mais próximo de ti, é mais fácil você se comunicar com ele. Um bom levantamento, ele vai gerar insumos para eventuais oportunidades futuras, então, o teu escopo vai até um determinado ponto. Acima daquele escopo, pode ser uma oportunidade que você trate como uma venda consultiva para esse mesmo cliente. Então, ou seja, um bom levantamento, ele vai gerar ali insumos para que você possa depois fazer uma venda consultiva para esse teu cliente. Um bom levantamento, ele também vai reduzir o tempo de implantação ou de revitalização. Por quê? Porque você sabe exatamente onde você quer chegar e você sabe os passos que você precisa ter para chegar. E isso você descobre durante o levantamento ou a modelagem. Durante um processo ali de levantamento, se iniciam também os processos de comunicação com os clientes e gestores de projeto. Então, se você começa num levantamento um processo de comunicação legal, claro, simples e sempre iterando, ou seja, sempre colocando mais insumos, é mais fácil de você engajar ali o teu cliente. Aqui eu vou falar um pouco das formas de modelar. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Para quem conhece processos e módulos a implantar e revitalizar, você pode usar perguntas pré-prontas e, posteriormente, você vai fazer um desenho para validação. No entanto, quando você faz perguntas pré-prontas, você vai precisar de um maior tempo de modelagem. Por quê? Porque você vai precisar de mais validações. Então, pensem no seguinte. Você vai fazer a tua primeira agenda de modelagem. Nessa agenda de modelagem, você vai sentar com ele, vai escrever tudo o que ele está te dizendo, as respostas daquelas perguntas pré-prontas. Depois você tem que pegar todas essas perguntas e colocar ali num desenho que você vai validar posteriormente com o teu cliente. Nesse momento que você vai validar, por vocês não estarem construindo ali a 4 mãos, podem haver ruídos na comunicação e você tem que voltar e refazer ali a tua documentação, tá bom? E para quem não conhece processos e o módulo que está implantando ou revitalizando, eu sempre indico utilizar o BPMN ou utilizar o Event Storming de forma colaborativa. Ambos, tanto o BPMN quanto o Event Storming, eles promovem um maior engajamento do cliente e maior facilidade de acompanhar o andamento do projeto. A gente vai entender isso por quê nas próximas aulas. Aí aqui a gente vai então falar das vantagens de uma boa modelagem. Tanto o cliente, então
usuário-chave olhando para o lado do cliente. Como consultor, a pessoa que está implantando, analista de implantação, analista de negócios, eles conseguem co-criar formas no RP. Então, através dos processos que o cliente vai dizer para o consultor, juntos eles pensam em formas de implantar isso no sistema, com o conhecimento que o consultor já tem do sistema e com o conhecimento que o cliente já tem do próprio processo. Durante esse período, o consultor também consegue aprender novas regras de negócio e consolida as regras que ele aprendeu anteriormente. Então, ele começa ali a fazer as suas conexões do conhecimento que ele tem. Ali é um processo muito rico. É muito legal para quem gosta de trabalhar sempre com conhecimento contínuo. Por isso que a parte da modelagem também é tão importante, porque ela te dá conhecimento. Uma outra vantagem da modelagem é que você alinha os objetivos e escopo do projeto. Então, como vocês estão criando junto, vocês sabem até onde vocês podem chegar e dali para frente, o que vocês não chegarem, vocês podem ali pensar numa venda consultiva. Uma outra vantagem é produzir uma lista de tarefas clara e transparente para comunicar aos envolvidos. Por quê? Porque como vocês co-criaram, fizeram o processo, como vocês já têm o desenho juntos, você vai pegar todos os pontos do desenho e vai passar ali para a tua lista de tarefas. A gente mostra isso daqui com as perguntas padrão e também vou mostrar com um levantamento de event storming nas aulas seguintes. E uma vantagem também de modelar é que você vai dar clareza aos riscos que você tem durante o projeto e você também dá clareza às oportunidades, que são oportunidades que podem ser tratadas em um outro momento. Agora a gente vai falar um pouco das maneiras de modelar. A primeira maneira que eu comentei aqui foi o roteiro de perguntas. Então, qual é a maneira de fazer com o roteiro de perguntas? Então, você vai ter ali um grupo de perguntas padrões, mas cuidado que essas perguntas padrões podem se tornar ali um processo engessado. Importante ressaltar que aqui nesse curso eu também disponibilizo uma lista de perguntas padrões por módulos: compra, estoque, faturamento financeiro. O roteiro de perguntas é bom para implantações e revitalizações baseada numa lista de requisitos pré-pronta. Então, se a gente estiver falando de um cliente, por exemplo, que seja um órgão público, normalmente eles já têm uma lista de requisitos pré-pronta. Então, essa lista de requisitos com as perguntas você acaba encaixando. Quando um consultor está em início de carreira, início de implantação ou de revitalização, ele está começando a trabalhar com isso, o roteiro de perguntas ele também pode ser um orientador para esses consultores iniciantes. Então, ali eles já vão começar a se habituar com as perguntas e o que eles precisam saber em cada implantação. O roteiro de perguntas ele também pode requerer mais reuniões para finalizar um levantamento. Expliquei aqui anteriormente e voltando. Então, você vem com a lista de perguntas, pergunta, gera um monte de insumos. Quando você voltar para validar, pode ser que você tenha que ali alterar a tua documentação, porque algumas respostas podem não ter sido captadas da melhor maneira num primeiro momento. Então, essa é uma maneira de fazer um levantamento, através de um roteiro de perguntas. E aqui, lembrando, nesse curso eu vou disponibilizar algumas perguntas por módulo: compra, estoque, faturamento financeiro, e voltado para cada um dos usuários-chave. Vamos ali para a próxima maneira, que é o BPMN. O BPMN, ele é a forma mais utilizada em implantações da TOTVS, por exemplo, para os seus produtos, né? Seja Proteus, seja RM, DataSul, enfim. O BPMN ele é utilizado para mapear processos e possuir algumas representações gráficas. Veja que ele tem aqui, deixa eu passar para cá. Veja que ele tem aqui o início, aqui uma tarefa, aqui uma pergunta. Dependendo da resposta dessa pergunta, vai para um ou para outro, e tem o final. Então, ele tem representações gráficas claras, que deixa claro ali cada um dos processos. Ele tem um padrão de modelagem que é orientado a objetos, então ele orienta objetos. Só que o BPMN, para você criá-lo, você vai precisar de uso de computador. Então, se você estiver fazendo um levantamento em BPMN e você quer ser mais rápido, você tem que estar o tempo todo no computador já criando esse fluxo, conforme a pessoa vai falando e vai validando contigo. Então, essa também é uma situação, você requer uso de computador. O BPMN, ele é bom para implantação e desenho de customização. Então, para uma primeira implantação, você desenha o processo em BPMN, valida com o cliente, e aí, com esse processo, você consegue encaixar tudo aquilo que é padrão do RP que você está implantando. Aqui a gente está falando mais de Proteus,
mas esse RP que você está implantando, e depois tudo aquilo que tiver diferente do padrão, você sabe que é customização. E as customizações, você também consegue desenhá-las através do BPMN. O BPMN ele vai requerer uma validação posterior do cliente. Por quê? Porque ou você cria esse fluxo com ele, ou você volta, cria esse fluxo e depois apresenta para validar, tá bom? E aí a gente vai falar do último, o que eu mais gosto de fazer e que eu gosto bastante. Então, o último é o Event Storming. O Event Storming, ele é um modelo relativamente novo. Se a gente comparar com o BPMN, ele é bem mais novo e ele é bem mais simples que o BPMN. O Event Storming, ele é um modelo que é realizado estilo workshop. Então, ou seja, vocês vão estar lá co-criando. Então, e ele é uma maneira muito fácil de você descobrir o que está acontecendo dentro de um programa de software. Por quê? Porque você vai colando post-its. É mais ou menos conforme esse desenho aqui mesmo. Só que ao invés de desenho, são post-its que você vai colocando. Ele é colaborativo, então tanto você, enquanto consultor, como o teu cliente ou como o teu usuário-chave, eles podem ir colocando os post-its e vocês vão se organizando. Ele é colaborativo, ele é prático e ele é mão na massa, ele é hands-on. Ele levanta os pontos de uma melhoria, de uma revitalização de uma forma muito rápida. E para quem nunca implantou um determinado módulo, nessa hora você começa a entender ali as regras de negócio desse módulo. Nesse curso aqui, a gente tem o roteiro de perguntas, a gente vai ter alguma coisa relacionada à BPMN e também vou mostrar exemplos de levantamentos fazendo como um Event Storming. Então, nessa aula, nós falamos aqui dos processos de modelagem e quais são. Até a próxima aula!